Aqui a gente pode informar algumas coisas que foram implementadas no nosso relatório, principalmente as descrições de funcionamento. A gente tem monitoramento e acionamento de iluminação, monitoramento de umidade do solo, a configuração dos parâmetros de irrigação e alertas sonoros, assim como interface com o usuário via display OLED. A gente também tem aqui os motivos pelo qual esse projeto é original. Então, a gente tem uma integração multissensorial e uma automação completa, um controle de iluminação inteligente e adaptável, uma eficiência no uso dos recursos hídricos e energéticos, uma arquitetura compacta, com o uso do Raspberry Pi Pico, assim como uma interface interativa e configuração personalizável. A gente também tem aqui algumas especificações de hardware, com o diagrama de blocos. Aqui a gente tem todos os periféricos e as formas como é comunicado. A gente tem aqui a descrição de cada um desses blocos. Também a gente tem os comandos e registros, e cada um é descrito bem detalhadamente. A descrição da pinagem, assim como o circuito completo do hardware, com um circuito equivalente no OCUI, e os componentes que serão modificados para adaptar para o projeto original e final. Aqui a gente também tem os blocos funcionais, com as camadas de aplicação, processamento e hardware, assim como as descrições da funcionalidade, como uma matriz RGB que converte os valores de intensidade para o módulo de matriz de LEDs, a função desenho para ligar esses LEDs, as funções de interrupção, a função de inicialização dos pinos, a função de setar o PWM para uma frequência específica, as funções de alarme, assim como tocar um alerta com o buzzer, que configura um alarme para desligar após um tempo predeterminado, verificar um alerta, que é o callback, que verifica se o alerta precisa ser acionado e, se necessário, toca o alerta novamente. Um init de processo que inicializa a comunicação I2C e também ADC, a conversão ADC. E na minha a gente tem a inicialização dessas configurações do sistema, assim como ler os sensores, ajustar essas intensidades, ajustar os parâmetros e mostrar num display. Aqui a gente tem as definições de variáveis, um fluxograma, bastante extenso pela complexidade do sistema. Aqui, uma informação sobre o protocolo de comunicação, a metodologia e tudo mais que tem no relatório. Obrigada. Iniciando as demonstrações com a plataforma de desenvolvimento Betog Lab, é possível observar que o joystick está fornecendo um valor médio para os sensores inicialmente. Com isso, podemos mostrar que as funcionalidades do sistema de iluminação reagem à luminosidade externa, que vão ser alternando a intensidade da matriz de LEDs, de modo a diminuir, por exemplo, com o aumento da luminosidade externa, a gente tem uma diminuição do acionamento dos LEDs, da intensidade desses LEDs, e com a diminuição da luminosidade externa, há um aumento nessa intensidade. Agora também podemos mostrar o subsistema de irrigação, que tem o outro eixo do joystick, aqui no eixo X, em que a gente representa o sensor de umidade do solo. Para esse subsistema, a gente tem interação com o usuário, através das interrupções com os botões. Então, aqui a gente consegue diminuir a umidade ideal. Aqui a gente consegue aumentar a umidade ideal, a depender da nossa planta. Aqui a gente consegue aumentar o tempo da rega com o botão do joystick até 40 segundos, até que a contagem é reiniciada. Aí, com isso, a gente também pode mostrar o acionamento de uma bomba de água quando os valores de umidade do solo foram menores que a unidade do sistema ideal. E aí, nisso, após a rega, a gente tem um alerta avisando que houve a irrigação, houve a rega. Aí, com isso, a gente tem aqui avisos de solo úmido, solo rega em breve e também de irrigando. E é isso por hoje. Obrigada pela atenção.